Bom dia, pessoal, mais uma vez. Agora sim, oficialmente. Meu nome é Charles, eu vou conduzir hoje parte das apresentações. Sou responsável aqui pela Dinâmica Tecnologia. Agradecemos muito a participação de todos. A gente fez com bastante dedicação esse webinar, apesar da questão técnica que nós tivemos. Esperamos realmente que vocês possam se beneficiar do que a gente tem para compartilhar com vocês aqui, principalmente para ajudar um pouco nesses momentos incertos. Espero que todos estejam conseguindo nos ouvir. Tá? Esse webinar ele será gravado para que vocês depois possam compartilhar com seus colegas, para que vocês possam revê-lo para tirar dúvidas. Isso será enviado depois para vocês. Então vamos lá, antes de a gente começar no tema de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a Dinâmio, né, para quem ainda não conhece. Então, a Dinâmio é uma empresa que está aí 23 anos no mercado, possui em torno de 50 profissionais em todas as áreas de atuação. Focamos muito, obviamente, centrado no cliente e nas suas necessidades, né? Temos 4 áreas de atuação. A primeira delas que nós temos aqui diz respeito a soluções e tecnologia para a área de segurança. Tá? Então, é uma parte do tema que nós estamos vendo hoje com o Corpia, né? Mas trabalhamos com Firewall, Proxy, antivírus, soluções ligadas ao Office 365 e Azure, que eventualmente, se vocês tiverem outras demandas, a gente pode vir a conversar no futuro. E eles também serão pauta dos próximos webinars que fazem parte desta série. A outra área que nós temos aqui é a nossa área de produtividade, onde também já fizemos o webinar, que foi o primeiro da série relacionado à gestão de documentos com DocSign, assinatura eletrônica, tá? Mas temos também as áreas de Microsoft Office 365, Citrix para entrega de aplicações, para ajudar os usuários que estão em casa e sofrendo um pouco para ter acesso aos sistemas, né? A gente consegue entregar com tecnologias de acesso remoto. A nossa terceira área é a nossa área de serviços gerenciados, onde nós temos uma equipe operando 24 horas, dando suporte e operando várias tecnologias dos nossos clientes, clientes dentro do Brasil e alguns fora do país também. E a nossa última área aqui, a nossa área de infraestrutura lógica, onde entregamos os serviços básicos, né, de infraestrutura de TI, com toda a parte de Windows Server, System Center, infraestrutura em nuvem com o Azure, toda a parte de infraestrutura relacionada ao Office 365 também. E dentro de todas essas áreas, né, nós também ajudamos os nossos clientes com a comercialização das licenças de software que forem necessárias, tá? Inclusive toda a parte de consultoria. E aí a gente entra para o tema de hoje, né, que é tentando aí encontrar soluções para as dificuldades que a gente teve com essa pandemia, né? Então a gente procurou buscar no nosso portfólio as soluções que a gente entende que pode ajudar os nossos clientes a sofrer menos, né? Dentro de tudo isso que nós estamos vivendo hoje, são tecnologias que a gente acaba utilizando aqui também para reduzir um pouco esse sofrimento e melhorar a produtividade e potencializar os negócios. Quando, pouco antes da pandemia, né, tudo funcionava muito bem no nosso dia a dia, né, era possível mandar documentos via correio, todo mundo assinava, todo mundo tinha o seu ramal telefônico e conseguia trabalhar, podia ter acesso aos documentos da empresa, porque estava todo mundo em casa, era fácil de ter acesso a esses documentos, ter acesso aos sistemas, as pessoas conseguiam se ver, conversar de forma mais simples, a segurança era mais simples também, porque dentro da empresa tudo é mais controlado, né? E indo para casa isso ficou um pouco mais difícil, e todas as liberações de acesso aos sistemas também era muito mais controlado. E aí veio a pandemia e tudo isso virou um grande problema para nós de TI para resolvermos, né? A gente levou os funcionários para casa na expectativa de que o home office fosse dar tudo super certo. Infelizmente isso não aconteceu, né? Ainda, obviamente, a gente tem várias tecnologias que nos ajudaram, mas acabamos enfrentando algumas dificuldades, e foi esse o objetivo que a gente trouxe com o nosso webinar, né? De tentar fazer com que tudo isso volte a funcionar. Permitir que as pessoas possam enviar os documentos, seja para funcionário, para parceiros, para clientes, e poder assinar eles, permitir que os funcionários tenham em casa o ramal telefônico, que eles tinham antes dentro da empresa, permitir que eles possam acessar seus documentos rapidamente, ter acesso aos sistemas, permitir que as pessoas possam se ver e levar segurança para eles em casa, né? E o tema de hoje
é como controlar as liberações de acesso aos sistemas de TI, tá? No objetivo de fazer com que tudo volte a funcionar. Para isso, a gente convidou 2 palestrantes, né? A Cláudia, que é especialista em Corpia e sócia da Dinâmio, tá? E o Gesser, que é analista da Dinâmio também, e vai conduzir essa parte de apresentação do Corpia, tá? Eu peço a vocês que, caso tenham dúvidas, utilizem o chat, tá? Para que possamos centralizar e fazer de forma coordenada as respostas. A gente deve fazer no final das apresentações, daí o tira dúvidas, tá? Mas conforme forem vendo as telas, as interações e tendo as suas ideias, já mandem as suas dúvidas, que no final nós faremos a sessão Tira Dúvidas. Mais uma vez, agradeço a presença de todos, espero que seja bastante proveitoso. Passo agora a palavra para o Gesser poder fazer a sua parte da apresentação. Ok, obrigado, Charles, e bom dia a todos. Tá? Antes de falarmos aí um pouquinho sobre a nossa ferramenta de gestão de identidades, que é tema de hoje, gostaria de trazer para vocês uma reflexão, né, da transformação digital trazida pela pandemia que estamos enfrentando. Tá? Então, a reflexão é, né, quem acelerou a transformação digital na sua empresa no primeiro semestre de 2020, né, mas vamos falar nos últimos 6 meses, né? Há anos, né, se fala em transformação digital nas empresas, e talvez essa reflexão você já até tenha ouvido falar de alguma forma. Portanto, né, se a gente considerar aí os últimos 6 meses, quem foi, né, o maior responsável pela aceleração da transformação digital? Né? Então, a gente faz umas provocações aqui, né? Foi a equipe de pesquisa e desenvolvimento da sua empresa que trouxe essa transformação digital acelerada? Foi o setor de inovação? Foram as equipes relacionadas à tecnologia da informação, na qual né, eu me incluo? Né? Foi a área de governança, que é bem preocupada nessa questão de segurança e conformidade? Foi a diretoria executiva, veio direto das diretorias? Né? Ou foi a lei de proteção, a lei geral de proteção de dados, né, que está para entrar em vigor a qualquer momento, né, que trouxe aceleração? Ou se foi, né, o vírus trazido aí pela pandemia, né? Então, continuando aqui a nossa reflexão, né, muitas empresas já usufruem dos benefícios de tecnologias para transformação digital, seja para reduzir custos ou otimizar processos, e quase sempre o objetivo único é de maximizar os lucros, otimizar, né, os processos, né. E a pandemia causada pelo Covid-19 acelerou a adoção dessas tecnologias, as novas tecnologias, em um patamar sem precedentes. Então, muitas tecnologias, como vocês podem perceber dentro das suas empresas, foram mudadas, alteradas, melhoradas, né, durante a pandemia. E utilizar essas tecnologias hoje, né, não é mais uma questão de escolha das empresas, é um fator determinante para o sucesso dela, né, para que ela continue em operação, para que ela seja competitiva no mercado. Tá? No webinar de hoje, né, falaremos sobre como podemos controlar os acessos dos usuários através de uma ferramenta de gestão de identidades e acessos. Tá? E o que seria aí uma ferramenta de gestão de identidade de acesso? Né? Uma ferramenta, né, de gestão de identidade de acesso, ela permite acesso de forma correta e protege identidades digitais para todos os usuários, aplicativos e todos os seus dados. É uma tecnologia que permite que as empresas forneçam acesso automatizado a um grande número de ativos, né, enquanto gerencia-se os riscos potenciais de segurança e conformidade. Em resumo, uma ferramenta de gestão de acessos, de identidade de acesso, é um sistema de gestão de acessos de TI. Tá? E ela permite, né, ela deve permitir a gestão independentemente da localização do usuário, seja ele trabalhando de casa ou através do seu home office. Né? E qual é o objetivo do CorpGA, a nossa ferramenta de gestão de acesso? É garantir que as pessoas certas tenham sempre os acessos certos, aos recursos certos, no momento certo, pela razão certa e nos lugares certos, né? Que pode ser acesso dentro da empresa, né, ou remoto, através do home office, né? Acesso remoto que pode ser feito por VPN ou qualquer outra tecnologia de acesso remoto. Tá? E quais seriam os processos necessários para alcançar esses objetivos, né? Agora que a gente sabe quais são os objetivos, falaremos um pouco mais sobre os principais pilares para que possamos alcançá-los, esses objetivos. Então, uma ferramenta de gestão de identidades precisa ser capaz de controlar o ciclo de vida de identidades desde o processo de contratação. Ela deve ser capaz de realizar as mudanças de cargos e também deve ser capaz de realizar a desativação dessa identidade, deste usuário, de forma automatizada. E aqui, como no exemplo, eu posso dizer que esse ciclo de vida de identidades vai ser gerenciado pelo meu sistema de RH, por exemplo.
E como fazemos esse controle, né, do ciclo de vida da identidades e do corp, né? Como falamos anteriormente, uma ferramenta de gestão de identidades, ela também precisa ser capaz de gerenciar o acesso desde sua requisição. Ela deve permitir o acompanhamento do processo de aprovação e, após aprovado, o acesso deve ser liberado de forma automática, com exceção de alguns recursos físicos que precisam ser entregues mão para usuários, como, por exemplo, um headset, uma webcam, né, muito utilizado no home office, né, para que ele possa trabalhar lá de acordo no home office. Portanto, né, a ferramenta ela deve ser capaz de integrar com todos os sistemas dentro da empresa. Essa integração pode ocorrer de diversas formas, como desde conectores nativos da ferramenta Corpium, até APIs dos sistemas satélites. Eu posso fazer essa integração através de banco de dados e entre outras integrações. Então, a ideia da ferramenta de gerenciamento de identidades de acesso é que ela se integre com todas as ferramentas da organização. Para atingir esses objetivos, que eu comentei anteriormente, os usuários também precisam ter flexibilidade para solicitar os acessos. Portanto, através dos portais intuitivos, simples de utilizar, eles podem solicitar novos acessos para sistemas específicos, solicitar permissão para um acesso remoto, por exemplo, um acesso de VPN, né? Solicitar acesso a servidores de arquivos, por exemplo, ele não tem acesso a uma pasta departamental específica, então ele pode fazer essa solicitação, e após solicitado, esses acessos podem ser aprovados pelos responsáveis das áreas ou responsáveis pelos acessos. Tá? Outro fator muito importante que deve ser considerado em um projeto de gestão de identidades é o alinhamento com o negócio, no qual a gente pode trazer aí como exemplo, né, o controle dos papéis e perfis dos usuários. A definição dos papéis dentro de uma organização traz segurança e velocidade de aprovisionamento dos acessos. Por exemplo, é possível deixar pronto o perfil de todos os cargos da empresa, onde neste perfil já estarão inclusos todos os acessos que o usuário necessita para trabalhar. Tá? Continuando aqui, a capacidade de adaptar as políticas da empresa e de gerenciar os aprovadores dos acessos é fundamental para que uma ferramenta de gestão de entidades tenha sucesso em uma organização. Aí mostraremos um pouco mais com a Cláudia em nossa demonstração mais para frente. Tá. Falando agora, né, do pilar de segurança, bem importante, uma ferramenta de gestão de identidades, ela deve também ter a capacidade de suspender uma identidade a qualquer momento. Ela precisa evidenciar isso, né, a suspensão dos acessos, para posterior documentação e análise de relatórios. Então, independente da localização do usuário, se ele está trabalhando no home office ou dentro da empresa, né, todos os acessos deles são bloqueados. Então, se ele estiver lá no home office, por exemplo, né, se ele estiver trabalhando no home office com acesso, acessando por uma VPN, essa VPN, no caso, ela é bloqueada e essa pessoa não tem mais acesso aos recursos. Tá? Então, os acessos aí podem ser bloqueados, tá, de forma imediata. Agora, falando um pouquinho de governança, uma ferramenta, né, de gestão de identidades, ela deve proporcionar relatórios completos para as áreas de governança, onde é possível, por exemplo, visualizar, né, todas as requisições dos acessos dos usuários, analisar os custos por departamento, muito importante fazer esse custo por departamento para ratear os custos da maneira correta entre os setores da empresa, e é também possível extrair informações, né, de qual usuário possui acesso a determinado sistema, por exemplo. A ferramenta ela ainda deve ser capaz de realizar o controle de segregação de funções, com o objetivo de evitar a ocultação, né, a realização e ocultação de fraudes, tá, utilizando-se perfis conflitantes. A gente vai falar também um pouquinho sobre esses perfis, né, mais para frente, daqui a alguns minutos, na nossa demonstração. Tá. Uma ferramenta de gestão de identidades, ela deve ser flexível, a ponto de poder ser alterada a qualquer momento por seus administradores. Então, ela deve possuir uma interface intuitiva, ela deve permitir alterações mais complexas, como alterações de integração com sistemas da empresa, né, com todos os seus sistemas satélites, integração com o sistema de RP, integração com o sistema de RH, por exemplo, até modificações mais simples. Ela deve permitir, como modificar quem pode aprovar determinado acesso ao sistema ou um recurso de TI. E sabemos que para atender às leis vigentes de conformidade e novas leis de proteção de dados que estão por vir, como a Lei Geral de Proteção de Dados, é necessário um conjunto de processos e ferramentas. Não é apenas uma ferramenta ou um processo que você vai atingir esse objetivo. Tá?
Então, é necessário um conjunto aí de processos e ferramentas, e uma ferramenta de gestão de identidades, ela deve ser capaz de entregar informações completas de tudo o que está acontecendo. Tá? Por caso haja alguma eventual auditoria interna ou externa, você terá mais tranquilidade para entregar essas informações, tá? Ou até mesmo liberar o acesso para o auditor, tá? Realizar essas verificações dentro da ferramenta apenas no módulo de auditoria. Ok? Então agora eu passo a palavra para a Cláudia, que ela vai fazer a demonstração da nossa ferramenta de sistema de gestão de identidades em ação. Cláudia, a palavra está com você. Certo, obrigada, Jesser. Então, bom dia a todos. O objetivo dessa demonstração é apresentar os principais processos do Core PGA, para que vocês possam entender como o conceito de gestão de identidade e acesso se aplica na prática. Tá? Então, pensando no ciclo de vida do usuário dentro da empresa, após a contratação de um funcionário, uma das primeiras providências a serem tomadas é que esse funcionário receba uma conta de rede, um endereço de e-mail e os acessos nos sistemas que são necessários de acordo com a sua função. E, nesse sentido, o Corp atende não somente à automação desses processos, mas também garante que os acessos desse funcionário estejam de acordo com o que foi definido, com o que foi definido no processo de gestão de identidade, através do uso de perfis de acesso. Posteriormente, se for necessário liberar qualquer outro acesso adicional, esse acesso ele vai passar por uma sequência de aprovações antes de ser efetivamente liberado, né, gerando todas as informações e evidências necessárias para uma auditoria. Então, como funciona esse processo de criação de um novo usuário no Corpia? Esse processo ele pode acontecer de duas maneiras. Então, uma forma é através da integração direta com o sistema de RH, no sentido de, assim que um novo funcionário for contratado e registrado no sistema de RH, o Corpia identifica esse registro e provisiona os acessos de forma automática. E uma outra forma de criar esse usuário é através do preenchimento de uma solicitação no Corpia, que é bem simples e eu vou demonstrar agora para vocês. Então, primeiramente, vamos acessar o Corpia com um usuário que tenha permissão para essa operação de criação de usuário. Vamos em nova solicitação e em seguida novo usuário. Nessa página, vamos escolher o tipo de usuário, que pode ser um funcionário, um terceiro ou uma conta de serviço. Nesse caso, vamos escolher funcionário e informar a matrícula. Então, será feita uma consulta no sistema de RH, retornando os dados do funcionário, que, nesse exemplo, pertence à unidade de São Paulo, departamento logística e cargo analista de exportação. A partir das informações de cargo, unidade ou departamento, é possível mapear no Corpia quais os perfis de acesso que serão aplicados para esse usuário que a gente está criando. Tá? Então, desde o perfil mais genérico, que abrange o nível da empresa, né, ou da unidade, até o perfil mais específico, abrangendo o departamento ou função. E um perfil, ele é um agregador de acessos, tá? E nesse caso, foram atribuídos dois perfis, um específico da unidade de São Paulo, que contém a criação de uma caixa de e-mail, e outro específico da função analista de exportação, que contém um perfil do ERP, chamado exportação logística, e duas pastas compartilhadas relacionadas ao departamento. Tá, então, vamos enviar essa solicitação. Solicitação enviada com sucesso, então aqui ele já nos avisa, né, quais os próximos passos dessa solicitação. Então, primeiro vai passar por uma etapa de aprovação, para em seguida ser processada e finalizada.
Então, ao acessar os detalhes dessa solicitação, o status atual dela é aguardando a aprovação do superior imediato. Então, vamos aprovar essa tarefa. Então, o usuário vai acessar o Corpia em tarefas pendentes. Nos detalhes da tarefa serão apresentados os dados do usuário solicitante, os acessos que serão adicionados e a opção de reprovar ou aprovar a solicitação. Vamos clicar em aprovar e assim concluímos a solicitação de criação do usuário. Tá? Então, assim que esse funcionário recebe a conta de rede e os acessos, pode acontecer que em algum momento esse funcionário precise de um acesso adicional, tá? Que não foi previsto nos perfis recebidos ali inicialmente. Nesses casos, o próprio funcionário ele pode acessar o Corpia como uma ferramenta de autosserviço e fazer a solicitação desse acesso, também de forma bem simples. Então, o usuário vai clicar em nova solicitação, solicitação de acesso, será apresentados os dados do usuário e também os acessos atuais. Vamos clicar em adicionar itens. E nessa tela é apresentada uma categorização para facilitar a localização dos acessos. Então, nesse exemplo, a gente tem conectividade com acessos VPN, Wi-Fi corporativo, pastas compartilhadas relacionadas a um departamento específico, perfis e módulos do sistema ERP, relatórios, acessos diversos à intranet e portais, e também licenças de e-mail. Então, tecnicamente falando, aqui é importante frisar que as integrações entre o Corpia e os sistemas, eles não estão limitados somente ao Active Directory. Então, é possível implementar conectores que façam essa comunicação, seja através de APIs, integração via banco de dados, PowerShell, entre outras formas, tá? Então, para essa solicitação, vamos escolher o acesso VPN e 2 perfis do ERP, que seria RH aprovador compras e RH solicitante compras. Concluir. Então, revisando a solicitação, o Corpia identificou uma violação na regra de segregação de função nos itens de ERP. Tá? Então, nesse exemplo, um usuário que pode solicitar um pedido de compra no ERP não pode ser o mesmo que aprova esse pedido. Então, esse foi o motivo do conflito. Tá? Então, eu até posso prosseguir com essa solicitação, né, pedindo esses 2 acessos, mas isso vai ser destacado durante toda a fase de aprovação, tá? E se esses acessos forem realmente aprovados e concedidos ao usuário, isso vai ser registrado no sistema e pode ser consultado num relatório específico de segregação de função. Tá? Então, para todos os acessos, a gente também tem a opção de solicitar de forma temporária, com uma data de início e fim específicos, ou solicitar de forma permanente. Então, vamos enviar essa solicitação. Assim que o funcionário conclui o envio da solicitação, inicia o processo de aprovação, que primeiramente vai passar pelo superior imediato, que vai avaliar a solicitação como um todo e pode reprovar ou aprovar itens específicos da solicitação. E, em seguida, vai ser requisitada a aprovação de cada acesso contido nessa solicitação. Então, essa parte de aprovação é totalmente configurável no Corpia. Então, para um determinado acesso, a gente pode ter múltiplos aprovadores, somente um aprovador ou nenhum aprovador, dependendo da criticidade do acesso. Ok, então vamos aprovar essa tarefa do superior imediato.
Então, aqui vai ser destacada novamente a violação da regra de segregação de função para os dois acessos ERP. Vamos remover esses dois acessos e manter somente o acesso VPN. E vamos aprovar. Vamos, então, acessar essa solicitação para acompanhar o andamento dela. Então, já vimos que os acessos ERP foram reprovados, mas ainda existe uma pendência de aprovação para o acesso VPN. Então, vamos realizar essa aprovação também. Então, aqui vai aparecer novamente os dados do usuário, o acesso VPN, o histórico de aprovações anteriores e a opção de reprovar ou aprovar esse acesso. Então, vamos aprovar. Tarefa concluída, então vamos acessar novamente a solicitação para acompanhar o andamento e verificar se não há mais nenhuma pendência. Então, a solicitação foi concluída. Significa, então, que as aprovações foram todas finalizadas e os acessos liberados efetivamente. Certo? E fechando, então, o ciclo de vida do usuário na empresa, temos a parte do desligamento, que pode acontecer de forma totalmente integrada ao sistema de RH. Então, quando o desligamento é efetivado no sistema de RH, o Corpia recebe a informação e inicia o processo de desativação do usuário, né, de forma automática. Ou também esse processo pode ser iniciado a qualquer momento a partir do preenchimento de solicitação no Corpia. Para isso, vamos acessar o sistema, né, com o usuário que possui as permissões para realizar essa operação de desligamento e vamos em nova solicitação, desligamento de usuário. Vamos informar a matrícula desse funcionário, confirmar os dados e enviar a solicitação. Então, será exibida uma mensagem de confirmação, juntamente com as opções desligar o usuário imediatamente ou agendar para uma data específica. Então, vamos confirmar a operação. Solicitação enviada com sucesso e nesse tipo de solicitação não há o passo de aprovação. Então, o processo de desativação da conta e a remoção dos acessos, ela já está em andamento. Então, basicamente é isso, abordamos os principais processos ali do ciclo de vida do usuário, né, desde a criação da identidade, concessão de acessos adicionais, né, e revogação de acessos. Então, Eu agradeço imensamente a presença de todos, espero que possamos ter trazido para vocês uma visão nova sobre essa gestão de acesso, sobre como ela vai poder ajudar vocês no dia a dia na empresa. Vocês têm nossos contatos, receber os convites, vocês devem receber o link para a gravação nos próximos dias também, da gravação desse evento. Entrem em contato conosco, que nós temos como ajudá-los nesse processo. Mais uma vez, muito obrigado mesmo. Até logo a todos.